Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre filtros no Kanban. Para começar, nós já estamos desenvolvendo um Kanban. Aqui está ele, né? Ele já foi criado com uma série de filtros. Então aqui nós podemos pegar, por exemplo, apenas negociações de um cliente, apenas negociações de um vendedor, ou olhando por um intervalo de datas, né? Como eu vou fazer aqui, né? Ou filtrando por status ou tags. Então nós já temos uma série de filtros aí que nós podemos usar. Eu vou inicialmente mostrar como esses filtros foram criados, de onde eles vieram e como fazemos para criar filtros novos. Então, quando nós configuramos a classe de modelo de negociações, nós, no formulário, aqui na definição de campos, já definimos quais campos seriam buscáveis. Então, quando nós definimos que um campo de data é buscável, automaticamente o Creator vai criar um filtro com duas datas, a inicial e a final. Quando nós definimos que um campo no modelo, no formulário de edição é o Unique Search, no formulário de busca ele vira um Multi-Search. E quando nós definimos que um campo é um DB Combo, na busca ele vira um Multi-Combo. Porque a ideia é sempre que na busca, vou trocar aqui novamente de tela, nós possamos fazer múltiplas seleções. Por exemplo, eu quero filtrar, né, por status, eu quero filtrar por canais de venda. Eu não vou filtrar um canal de venda, eu quero filtrar vários canais de venda, né, conforme o que eu precisar. Então a ideia é sempre o filtro ser múltiplo, né? Então agora que nós já temos o formulário de busca criado automaticamente, nós vemos aqui que ele criou então um campo DT negociação from, DT negociação to, DT fechamento from, DT fechamento to, que são os campos de filtro. E aqui na configuração de filtros, que é outra parte da tela, ele criou então um filtro que é o campo DT negociação maior ou igual que o campo do formulário DT negociação from e o campo DT negociação menor ou igual que o campo do formulário DT negociação to, ok? Outros campos do formulário de busca. Cliente, que no formulário de cadastro é um Unique Search, aqui ele é um Multi-Search, ou seja, uma busca múltipla. O vendedor, mesma coisa. Temperatura da negociação, que no cadastro é um DB Combo, aqui é um DB Multi-Combo, né? No formulário de busca permite selecionar vários. E aqui no filtro, então, nós temos cliente, a configuração do filtro. É o campo do banco cliente in, o campo do formulário cliente ID. Vendedor, o campo do banco vendedor, operador in, o campo do formulário vendedor ID. Então, sempre que nós temos um campo do formulário aqui, nós temos aqui no filtro a regra de como aquele campo como é que eu posso dizer, ele é tratado, né, na consulta, na busca do banco de dados. Agora nós temos alguns ajustes a fazer. Por exemplo, aqui nos filtros de cliente, ele está listando, né, mesmo que eu venha aqui digitar, ele está listando tudo, né, todas as pessoas, não importa se são clientes ou vendedores, no caso do vendedor também. Então eu vou alterar aqui no formulário de busca, o campo cliente, eu vou criar uma regra de filtro personalizado aqui, baseado no campo categoria ID do cadastro de pessoas. Eu vou colocar que ele tem que ser pessoa, categoria cliente, ok? Então isso eu vou colocar no campo de cliente. E no campo de vendedor eu vou colocar o filtro que a categoria ID tem que ser igual a pessoa, categoria vendedor. Ok? Então temos aqui o filtro por somente cliente e somente vendedor. Lembrando que as constantes, né, nós cadastramos, deixa eu localizar aqui, na classe de pessoas, né, constante aqui, cliente é 1 e vendedor 2. Lembrando que isso tem que caminhar junto com os tipos de pessoa, né? Categoria pessoa, né? 1 cliente, 2 vendedor. Tem que caminhar junto com o cadastro. Lembrando que a gente usa constantes nos filtros, né? Para que seja mais fácil identificar essa informação e a manutenção. A gente troca o código se trocar um dia só no cadastro da constante e não em vários filtros que ela eventualmente tenha sido usado. Lembrando também que essas tabelas auxiliares dificilmente vão passar por mudanças ao longo do tempo, né? São cadastros simples que tendem a perdurar. Ok? Então vamos salvar aqui e vamos lá de volta agora para cá, recarregar a tela. Vou acionar o formulário de filtros. Agora sim, ele está me listando somente clientes no campo cliente e somente vendedor no campo vendedor. Agora nós temos que adicionar mais alguns filtros, tá? Para começar, nós temos aqui um filtro pelas tags da negociação, mas eu posso ter
tags da negociação que já não são mais usadas. Existe um campo ativo ou não, né? Então vou criar aqui um campo chamado tag antiga. O nome do campo vai ser propositalmente antiga, para a gente saber que ele não pode ser mais listado aqui nos filtros, né? E ele está aparecendo aqui. Então eu vou agora de volta para o Creator. E aqui onde diz tag negociação, eu vou adicionar um filtro que vai ser ativo, né? Eu só quero os ativos igual a Y, né? Que são os sim, né? Os tags ativos. Vou salvar, como eu já tenho essa página publicada, volto para o meu teste, atualizo a página, abro os filtros, vamos ver aqui, Kanban, perfeito, né? Ele até mostrou aqui que ele está filtrando os ativos igual a Y. Lembrando que ele só mostra essa dica porque eu sou o administrador. Usuários normais não vão ver esse filtro, ok? Então está funcionando. Agora eu tenho que fazer outro filtro para ele não listar no Kanban propostas que estejam canceladas, né, ou arquivadas. Vamos ver, a primeira não está arquivada nem cancelada e a segunda não está nem arquivada nem cancelada. Agora eu vou criar uma que vai estar cancelada, né? Então, lembrando que isso a gente também vai fazer depois botões específicos para arquivar e cancelar, para não ser necessário. Aqui no formulário também tem que fazer o ajuste. Vamos aproveitar, né, esse filtro aqui que nós colocamos no cliente para colocar também no formulário de edição, né, para a gente só selecionar clientes aqui e no campo de vendedor só selecionar vendedores. Pronto. Salvamos então, vamos recarregar aqui o Kanban e vamos criar uma nova negociação. Agora sim, ele está aplicando aqui o filtro, né? Somente clientes e somente vendedores. Então vou colocar aqui um valor, vou selecionar um cliente, vou selecionar um vendedor, temperatura da negociação, canal de vendas, tags negociação. Aqui eu poderia manter as antigas, porque se eu editar uma negociação antiga, talvez faça sentido que eu possa ver que ela está numa tag antiga. Então aqui, essa negociação em específico, eu vou marcar arquivado como sim. O que o arquivado assim tem que acontecer? Ele tem que sumir da visualização, ok? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, voltando aqui, eu vou clicar aqui na configuração de filtros e vou criar um filtro, ok? Aliás, vou criar dois filtros. O primeiro filtro vai ser o campo arquivada, tem que ser igual ao valor fixo N. Né? Arquivada tem que ser igual ou não. Então, esse vai ser o primeiro filtro, né? O segundo vai ser o campo cancelada, vai ter que ser igual ao valor fixo não. Pronto, né? Arquivada igual a não e cancelada igual a não, né? Esses são os dois filtros que a gente vai precisar. Então, volto aqui, vou recarregar. Pronto, já sumiu aquela terceira negociação que estava com status de arquivado. Depois a gente vai colocar um botãozinho aqui para arquivar e cancelar, para elas ou saírem do Kanban porque foram finalizadas com sucesso ou porque foram canceladas, né? O arquivamento pode ser uma finalização, só que para evitar de acumular aqui no campo fechamento. Agora eu vou criar um filtro novo para mostrar para você como a gente cria. Então aqui no formulário de busca eu vou criar um filtro por intervalo de valor, tá? O valor de e até. Então vou acrescentar aqui uma linha de duas colunas, né? E aqui eu vou colocar dois rótulos de texto e vou colocar dois campos numéric aqui. Ok? Então aqui no label vai ficar valor de e aqui vai ficar valor, opa, cliquei fora sem querer, valor até. Então o nome do campo vai ser valor underline de e esse aqui vai ser valor underline até, ok? Ter os campos no formulário de filtro não faz com que, no formulário de busca, não faz com que funcione a busca. A gente precisa vir aqui na configuração de filtros e definir como vai ser essa busca. Então aqui vai ser pelo campo total, não é valor. Total vai ser maior ou igual que o campo do formulário valor de, e depois a gente vai ter um outro filtro que vai ser o campo total menor ou igual que o campo do formulário valor até. Então, total maior ou igual que o valor de e total menor ou igual que o valor até, né? Então, esse é o intervalo de filtro.
Então, salvamos. Lembrando que essas regras de filtro nós já explicamos quando nós construímos as aulas de listagem de cadastro. Basicamente, as mesmas regras que são aplicáveis lá são aplicadas aqui. Então, você pode aproveitar o conhecimento de uma aula em outra aula tranquilamente. Ok? Eu vou só alterar aqui o valor de uma das negociações para a gente ter os filtros melhores. Tá? Então, uma vai ficar na faixa de R$400 e outra R$1.200. E agora eu vou acionar o filtro, então. Eu quero todas as negociações que sejam entre 200 e 500. Pronto, apareceu só essa de 400. Agora eu vou fazer de 800 até 1.300. Pronto, apareceu só a primeira negociação. Então, o nosso campo de filtro por valor está funcionando corretamente. Lembrando que a gente teve que primeiro colocar no formulário de busca os campos e depois criar duas regras de filtro, né, já que são dois campos, né, um intervalo de filtro de valor para fazer essa filtragem. Então, lembrando que a gente pode fazer comparação de campo do banco de dados com campo de formulário, com variável dinâmica do sistema, com constante ou com um valor fixo, né? Em outras aulas a gente já viu isso aí, então você consegue reaproveitar esse conhecimento de uma aula para outra tranquilamente também.